Welcome, dear student, to our last class. Então, estamos aqui hoje na nossa última aula da nossa disciplina de Língua Inglesa 4. Sou a professora Cíntia e hoje falaremos sobre a Unit 4, called Communication, right? Então, diante dessa última unidade, nós vamos fechar nessa nossa disciplina de Língua Inglesa 4, que foi tão valiosa aí para o nosso conhecimento da língua inglesa, já que se trata aí de uma disciplina bem densa quanto à questão gramatical da língua inglesa. Nós apontamos as coisas principais, aqueles pontinhos gramaticais que muitas vezes podem sim nos trazer dúvidas, né? Podem aí surgir algumas confusões por conta de usos. E a gente trouxe tudo isso aqui para a nossa disciplina nessas discussões que foram valiosas. Vamos à lousa para ver exatamente o que vamos falar aí nessa aula de hoje. Começaremos falando aí se é possível, né, responder a uma question tag. Porque sempre que a gente fala de question tag, vem na nossa cabeça o tal do né? A gente fala assim, mas professora, isso é fácil de usar. Afirmativa, negativa, negativa, afirmativa. Mas é possível, né, responder uma question tag? Já que se trata de uma pergunta, será que eu respondo o né do inglês? Então, nós vamos ver as possibilidades, né? A gente vai aprender, nós vamos discutir, né, colocar aí em discussão a questão do uso e também a questão dessa resposta, que muitas vezes a gente passa meio batida, né? A gente não se interessa em saber como a gente responderia uma question tag. Então, nós vamos falar sobre o infinitive do inglês, que é a mesma coisa, aí pensa no português, o infinitivo, né? Que pode ser facilmente identificado, assim como do português, em uma frase, né? Então, como eu disse, assim como no português. Por quê? No português a gente sabe que quando o verbo termina em ar, er, ir, or, nós temos lá o verbo no infinitivo. In English, é só a gente identificar o to. Ah, professora, mas eu já vi infinitive sem o to. Vamos falar sobre essas duas questões, com to, sem to. Em quais situações utilizaremos o indirect speech, né? Então, quando a gente fala lá, reported speech, então a gente tem essa questão, eu tenho a fala. Então, peraí, eu estou falando, né, usando o inglês, colocando todas aquelas questões, apontando o que o outro me contou, eu gosto de falar fofocando, né, aquilo que eu escutei em inglês, mas peraí, quais são os tempos verbais, como que eu vou construir, vou trazer essa estrutura em pauta, como que eu vou conseguir colocar os tempos verbais de forma adequada, e a gente não pode esquecer que existe a presença de pronomes, né, como os pronomes vão ser apresentados no reported, numa indirect speech. Então, como você pode ver, a nossa disciplina vai ser fechada aí com chave de ouro, né? Com bastante apontamentos quanto a esse uso gramatical e com bastante questões aí que a gente sabe que tem uma relação com os tempos verbais, como você pode perceber, né? A gente estuda os tempos verbais lá no comecinho do nosso curso de letras, né? A gente vê lá simple present, present continuous, simple past e os outros tempos verbais que a gente conhece. Então, nós vamos evoluindo, né? Tudo evolui, não é verdade? Nosso conhecimento também. Nós vamos evoluindo, identificando exatamente a diferença entre as tenses. Para a gente chegar nesse nível da disciplina de hoje, no qual nós vamos fazer o uso de todos esses tempos verbais, de todas essas tenses, em outros formatos, em outros contextos, em outros usos. Né? Porque a gente tem que entender que nós, além de sermos futuros professores de inglês e termos a obrigação de identificar todas essas características gramaticais, porque sim, o seu aluno vai te perguntar o que é o verbo to be, o que é uma question tag, por que é afirmativo, por que é negativo, nós também claramente precisamos saber usar a língua. E a gramática, claro, é uma base importante para que a gente consiga construir a nossa fala, a nossa escrita, para que a gente possa ter toda essa compreensão global que a língua inglesa nos traz. Vamos começar esse bloco falando aí das question tags, né? Do famoso né? Então, né? É isso, né? O que você acha, né? Quanto, né? Mas em inglês a gente tem, sim, eu gosto de falar que é uma reafirmação, né? A gente tem muito costume, né? De falar a frase e sempre ao final dela
pedir uma reafirmação. Às vezes a gente nem quer que a pessoa responda, né? A gente só simplesmente está fazendo aquela pergunta só como uma indagação complementar ou para chamar uma atenção àquilo que eu acabei de dizer, para dar uma ênfase à minha fala. E a gente vai entender que no inglês o uso do question tag, esse uso desse né, do não é, né, do tenho certeza, dependendo, a gente pode traduzir de outras formas, é exatamente buscando dar ênfase ou também buscando uma resposta para aquela minha pergunta que foi construída de uma forma diferenciada. Vamos aí à lousa para a gente compreender aí essa estrutura. Então, como eu disse, né, o question tag nada mais é do que o nosso né no português. Então, tá frio, né? Isn't it? So, it is cold. Very easy, né? It is cold, isn't it? Então, está frio, não está? Então, o question tag não é uma estrutura difícil, diferenciada, complicada, porque como você pode ver aí, né, nesse slide que a gente acabou de mostrar, o que acontece? O question tag, ele precisa, na verdade, de toda essa questão de polaridade. Então, se eu falo uma afirmação numa afirmativa, a minha question tag precisa estar na negative. E assim vice-versa, a gente vai construindo essas estruturas dessa forma. Então, é assim que o question tag precisa ser estruturado. Então, por isso que eu falo, é algo fácil, né? Se eu souber construir, trazer a afirmativa e a negativa dos auxiliares e do verbo to be, que é o caso também, nós vamos saber construir uma question tag da melhor forma possível. Vamos à lousa aí, já que eu dei uma antecipada na informação, né? Então, nós temos toda a explicação, né? What is a question tag? A tag question includes two parts. Então, nós temos as duas partes, como eu acabei de falar. A short question form, called tag. Então, a gente tem uma parte na question tag que se chama tag, que é esse restinho aqui lá da pergunta, o nosso né. Appended to a clause, called the anchor. Então, tudo isso daqui a gente chama de anchor, é a âncora para que a minha tag possa ser construída. Então, ela sempre tem esse contraste de polaridade. Por quê? Se aqui eu tenho a anchor, né, uma sentence na affirmative, eu vou ter uma tag na negative. Assim como se eu tiver uma anchor na negative, eu vou ter uma tag na affirmative. Então, your aunt is coming today, isn't she? Então, a gente tem que entender essa construção de polaridade. Aí temos a questão dos usos, né? O que nega, o que afirma. Então, when there is no auxiliary verb or be verb, então, em toda question tag, o responsável por carregar essa estrutura de afirmativa e negativa são ou os auxiliares ou o verbo to be. No caso da ausência de ambos, a gente tem que prestar atenção que a gente precisa adicionar o auxiliar do de acordo com a tense. Né? Por que eu digo de acordo com a tense? Olha esse meu primeiro exemplo aqui. She assigned homework. Didn't she? Por que aqui eu coloquei didn't? Porque assigned está no simple past. E qual que é o auxiliar do simple past? Did. Se aqui está na affirmative, eu vou jogar o did, que é o auxiliary do past, na negative. The anchor can be negative by virtue or having a negative preverbal. O que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem que entender que o advérbio, por exemplo, never, ele já carrega um sentido negativo. Então, se ele já carrega o sentido negativo, quer dizer que eu tenho uma anchor negative. Consequentemente, eu vou ter uma tag na affirmative, né? Então, a gente vai carregar esse did por conta do never. Então, toda essa construção verbal, como eu disse, nos faz lembrar do quê? Dos tempos verbais que a gente já estudou aí no passado, né? Aquilo que a gente já carrega, ele vai evoluindo. E essa é a evolução, né? Eu entender que se eu tenho um verbo com ed, opa, é um verbo no passado. Então, qual é o auxiliar? Did.
Minha frase está na afirmativa? Está, porque o verbo está com ed. Então, o meu tag, né, o meu né, vai ser aí construído com esse auxiliar do passado. A mesma coisa vai acontecer com todos os outros auxiliares, né? Então, se eu tiver uma sentença, por exemplo, com he, she, it, nós temos que entender que ele vai carregar um verbo com S, que vai necessitar do auxiliar o quê? Does or doesn't, alright? Então, toda essa questão de auxiliares é aí um remember, né, de todos aqueles tempos verbais que nós já estudamos. Continuando essa questão aí na lousa. Então, nós temos aqui a questão do pronome, tá? Nós não podemos construir uma tag com nomes. Então, se aparece o nome, eu tenho que identificar se é he, se é she, se é they, se é it. E ao invés de eu usar esse nome lá na minha tag, eu vou usar o pronome adequado, né? A única palavra aí que é usada na anchor e que pode ser repetida lá na tag é o there. Então, there are, aren't there. Então, esse pode sim aí ser repetido lá na tag. E temos aquelas question tags, que em inglês a gente chama de idiosyncratic, que seria aqueles distintos, é muito S para uma professora só, é aqueles que a gente chama de distintos, né, diferenciados. Por quê? Eles não seguem todas essas regras que a gente acabou de falar. Então, quando nós temos uma anchor com ought to, a tag vai ser feita com shouldn't. Quando eu tenho uma anchor com I am, lá na tag eu não vou usar am, eu vou usar aren't. Se eu tenho uma anchor no imperative, a minha tag vai ser usando o auxiliar will do future. Se aqui está, então, na affirmative, aqui eu vou colocar o auxiliar will na negative, won't. Assim como o nosso Spider-Man aqui nos diz, né? When we use, adoro memes, when we use let's, the question tag is shall we, né? Tanto na afirmativa quanto na negativa. Então, se eu digo let's go, a minha tag vai ser shall we, ok? E agora, nós vamos chegar naquele pontinho que eu disse, né, que eu afirmei para você, lá no começo, na apresentação dessa disciplina, que é o quê? Quando eu te falei que era possível, que é possível, responder uma question tag. Vamos lá ver como que a gente vai fazer esse processo, né? Então, nós temos toda essa construção e é possível, sim, responder uma question tag. Algumas vezes não é necessário, né, como eu disse. A gente constrói a question tag só para dar ênfase para aquilo que eu falei, né? E mais além disso, eu posso sim construir uma resposta. Às vezes a pessoa espera essa resposta, né? Então a gente pode fazer that's right, né? Isso mesmo, tá certo, né? Concordo com você. Ou nós também podemos pensar na melhor resposta, né? Então, science is your favorite subject, isn't it? Has been since I was 5, né? Sim, né? É desde quando eu tinha 5 anos de idade. O que a gente precisa tomar cuidado é porque, às vezes, dependendo da pergunta, por ser uma question tag e ela usar essa polaridade contrária do que foi perguntado, a gente não se confundir com o que foi perguntado, certo? Só voltando ali no slide, que eu esqueci de mostrar para você que nós temos ali um QR Code e esse QR Code vai te levar para um vídeo real de uma conversa, um dialogue, que usa as question tags no contexto real. Então, usa sua câmera ou acessa pelo link para você ver realmente, né, que a gente fala assim, mas question tag é uma coisa que a gente aprende só por aprender. Não, ele é usado no contexto real e esse vídeo vai te provar isso, ok? Partindo agora para o infinitive and gerund, né? A gente fala de gerúndio em inglês, todo mundo fala ing, yes, ing, but different from Portuguese, because in Portuguese we can use ing to something that is continuous. Aí nós temos um present continuous, né? Que é diferente do gerúndio. Essa é uma questão que eu acho muito importante que você consiga entender que
Quando a gente fala em gerúndio, nós estamos falando da formação verbal, né? Dos momentos, das situações aonde o verbo vai necessitar do uso do ing para carregar um sentido com ele, que é diferente de quando a gente tem um present continuous. Porque quando nós temos aí um present continuous, o que vai acontecer? Vai aparecer aquela questão de continuidade. Nós estamos falando da ação que está acontecendo. Então, muito cuidado, porque a gente tem esse costume de comparar com o português e cair no erro de pensar que o gerund do inglês é a mesma coisa do gerúndio do português. E não é, tá? Então, vamos tomar cuidado e vamos aí à lousa para a gente poder entender o que é o gerund e o infinitive in English. Let's go! So, infinitive, what is it? Como já dizia nosso querido Shakespeare, to be or not to be, that is the infinitive, right? Então, aqui a gente tem o infinitive na positive and in negative. Então, to be or not to be. Então, ser ou não ser. O infinitivo de um verbo é o que a gente chama em inglês de base form. É muito comum a gente encontrar essa expressão, essa nomenclatura nas grammars. The form by which you normally refer to verbs, for example, go, do, né? Have, be, eat. Né? Então, ir, fazer, ter, ser, estar, comer, são verbos no infinitive, que nós, claramente, aí podemos também aí usar com to ou sem o to, e eu vou mostrar isso. Então, aqui nós temos uma, né? She tried to scream. Então, ela tentou gritar. The dance was lovely to watch. Então, a dança, né, estava aí prazerosa, amável de assistir. Né? Então, no português fica fácil de identificar por causa dessa finalização do verbo. Em inglês também não é difícil, porque nós temos a presença do to ou não, mas o verbo não tem S, não tem ED, então por isso ele está no infinitive. There are some cases where the base form, como eu disse, sem o to, pode ser usado. Então, a gente vai sim encontrar um infinitive com to ou sem o to. Quando? Quando houver um modal verb antes desse verbo. Então, I must see, no, I must to see. Depois de verbos de sentido e que indicam observação. I saw, né, eu vi. I saw him turn left. A second infinitive, né? Um segundo infinitivo. Então, a frase já tem um infinitivo, nós vamos usar o infinitivo uma segunda vez, depois de uma conjunction ou uma preposition. So, I want to go, nosso primeiro infinitivo. Home and forget, nosso segundo infinitivo, depois de uma preposition, sem to. It was easier to keep quiet than explain the whole thing. Então, era muito mais fácil. Primeiro infinitivo, depois o segundo, after, then, que entra aí nessas exceções. Então, assim, nada de difícil, como a gente claramente já sabia, certo? Mas é importante a gente entender que, porque tem muitos alunos que quando estudam inglês, eles tentam gravar que o infinitivo do inglês é sempre quando tem o to. E como você acabou de ver, nem sempre é assim, tá? Então, o infinitivo em inglês, ele pode ter o to, mas ele também pode não ter nesses casos que eu acabei de apresentar. É só a gente tomar aí um certo cuidado para a gente poder identificar esse uso. Mas como você pode ver, é fácil. Lendo a frase, a gente consegue compreender que ali nós temos um verbo no infinitivo, porque ele está depois de um modal verb, porque ele está depois de uma preposition, de uma conjunction, e assim entre as outras regras, certo? Aí nós temos a questão do infinitive que nós estamos vendo aí na lousa, quando ele está sendo usado na forma de um gerund, né? Adoro essa palavra linda. Não é difícil de falar, mas a gente tem que fazer aí uma vozona, né? Gerund. Então, os gerúndios, né? Ou o que a gente costuma falar, ing forms, são aí os substantivos, né? Algumas frases, ele vai ter esse sentido de infinitive, mas nós vamos usar ele com ing por algum motivo. Aqui no caso, dancing keeps you fit.
Por quê? O dancing aqui é um subject, né? O sujeito da minha sentença. I love dancing. Aqui ele tem a ideia, né? Eu amo dançar. Ué, professora, dançar não é infinitive? Yes. Mas nós temos a questão que depois de alguns verbos, como no caso love, né, que indicam sentimentos, o verbo que o segue precisa sim ter o ing. She's good at dancing. Algumas prepositions exigem que o verbo que vem depois delas precise ter um ing. Então, ela é boa em dançar, né? Então, ainda está aí no infinitive, mas eu estou usando o ing form. Because of rules, né? A gente sabe que regras gramaticais são regras, possuem exceções, possuem mudanças, mas a gente vai identificando isso conforme a gente vai estudando, né? Além disso, nós temos essa situação aí que a gente está vendo, que é o quê? Quando o gerúndio também faz aí outras formas e pode nos confundir com o infinitive. Vamos ver. Então, aí nós temos, né, o ing depois das preposições, que é um uso que eu também posso fazer com infinitive, mas normalmente é muito mais comum eu usar ing. Então, thank you for helping, né? Então, preposition, o verbo que segue com ing. He disappeared without saying. E aqui nós temos instead of arguing. Então, preposition, verb, ing, alright? E aqui nós temos uma abertura para o nosso próximo bloco, que é o quê? Ah, professora, eu fico confusa quando tem os dois. Então, nós vamos entender se numa frase como aqui do meme, oh, you stopped to smoke? Tell me what you stopped doing. Vocês estão vendo, né? Stop to smoke and stopped doing. So, is there a difference? What is it? Então, essa daí vai ser a nossa discussão já para o próximo bloco. Então, toda essa questão do uso do verbo, eu sei que confunde. Eu sei que a gente pensa assim, mas professora, se depois de preposition, né, eu posso usar infinitive ou gerund, o que acontece? Claro, depois das prepositions, o mais comum, a gente entende que é o gerund. Mas a gente vai ver agora nesse bloco que vão existir situations, na verdade, verbs, vão haver verbos que exigem, na verdade, que modificam o significado da frase, dependendo se eu usei um gerúndio depois dele ou se eu usei um infinitive, que é o caso do smoke, que eu já dei um exemplo no meme aí do bloco anterior. Mas vamos à lousa aí para começar essa explicação. Então, nós temos uma pequena briga, né, que sempre acontece, na verdade, não entre eles, mas entre os nossos pensamentos que ficam confusos quando a gente tem os dois, né? Então, eu vou falar I stopped to smoke ou I stopped smoking, né? Qual que é o correto? Tem o correto? Posso usar os dois? Não posso? O que eu quis dizer aqui? Então, quando eu falo I stopped to smoke, quer dizer que eu estava, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu estava andando, ou eu podia estar fazendo alguma outra coisa, e eu parei para fumar. Então, sempre que eu usar o stop e depois dele o verbo no infinitive com to, quer dizer que eu parei aquilo que eu estava fazendo para fazer a outra coisa. Agora, quando eu falo I stopped smoking, quer dizer que eu parei de fumar. Claro que tem obviamente tem uma diferença bem clara. Então, eu parei de fumar, quer dizer que eu não faço mais aquilo que eu fazia com frequência, o que eu costumava fazer. Então, é importante conseguir identificar. Claro, eu trouxe aí um exemplo com stop, porque é aquele exemplo mais simples de entender e porque ele é muito mais usado, tá? Mas eu vou mostrar para você que tem aí uma tabela com outros verbos que vão fazer essa mudança de sentido. Mas assim, não é difícil de entender. Se você se deparar em algum momento com verbos, né, com frases que tenha lá stop to smoke ou I stop smoking, tenta fazer uma
compreensão textual daquela informação que você tem, que muitas vezes você consegue identificar o que está querendo dizer ali, né? O porquê dessa diferenciação entre a questão de gerúndio e essa questão de infinitive. Tá? Não é impossível entender, não é coisa que a gente precisa, eu preciso decorar a tabela, eu preciso entender o que muda no sentido. Não, muitas vezes esse exemplo que eu te dei, esse significado que eu te trouxe, ele fica claro sim pelo contexto, pelo uso. Tá? Mas vamos aí na lousa que eu coloquei uma seleção de verbos, né? Não vou ficar lendo os verbos, mas como você pode ver, eu coloquei aqui uma lista, alguns verbos principais que obrigatoriamente eu preciso usar um verbo no infinitivo depois dele, sem mudança de sentido, assim como eu também coloquei uma lista de verbos com os quais eu obrigatoriamente preciso usar os verbos que o seguem com ing. Nesse caso, sem mudança de sentido. E como eu disse, você pode procurar a lista online. Vão haver, assim como aconteceu com o stop, vai haver, claro, mudança de sentido, tá? Aqui eu tenho um exemplo, na verdade eu trouxe como uma important tip, né? Uma dica importante. There are some main verbs, such as hope or want, which indicate that the action of the complement verb will be in the future. Por quê? O verbo hope and want, eles me dão essa ideia de futuro, de algo que ainda possivelmente pode vir a acontecer. Então, nesse caso, esses verbos precisam sim serem usados com o infinitive. Então, for example, he hoped to change her mind, né? Ele esperava mudar, né, a mente dela, o pensamento dela. She wanted him to forget her, né? Ela queria que ele a esquecesse. Então, os dois, né, esses dois verbos, eles nos dão essa ideia future, né? They express future possibilities. E além disso, nós temos aí a outra dica que nos traz a questão de uso do gerund e também desse infinitive. Então, the meaning of the gerund complements is that the situations described are to be treated as already established. Então, aqui a gente entende que aquela situação é algo que já está estabelecido, não vai mudar, aquela pessoa já tem aquela opinião, já tem aquela posição. Então, nesse caso, elas vão ter essa ideia construída com o infinitive. Então, she detested him spying on her. He enjoyed watching her all the time. Na verdade, aqui, o if, o oposto do infinitive, que é o gerúndio. Então, ela detestava ele, né, que ele ficava espiando. Ele gostava de ficar vendo ela o tempo todo. Então, assim, como você pode perceber, são situações realmente específicas, né? É uma situação ou outra que a gente precisa, obrigatoriamente, pensar se eu vou usar o gerúndio ou o infinitive. Olha essa que está na lousa agora que eu trouxe. Aqui, nós temos a questão realmente de mudança de significado, que foi o que aconteceu lá com o stop, que eu trouxe logo no começo. Então, além do stop, os verbos forget and remember, eles mudam sim o sentido se eu usar um verbo depois deles no gerúndio ou no infinitive. Olha aqui, se eu digo, he forgot to take his medicine, ele esqueceu de tomar o seu remédio, o que eu estou dizendo aqui? Que he didn't take his medicine. Ele não tomou, né? Então, ele esqueceu de tomar o seu remédio. Ele sabia que ele tinha que tomar, mas ele esqueceu. Aí, nós temos a questão do gerund. Então, he forgot taking his medicine.
Por que que lá eu usei o infinitive e aqui eu usei o gerund? Porque nesse caso eu estou indicando que ele esqueceu que ele havia tomado o remédio. Então, na outra, ele não tomou, ele simplesmente esqueceu de tomar. Aqui, com o gerúndio depois do forget, eu estou dizendo que ele esqueceu do que ele tinha feito. Né? Então, essas distinções, elas marcam sim essa diferença de significado. Então, a questão de entender o verbo que segue, forget e remember, se eles estão no gerúndio ou no infinitivo, é importante. Mas é bom deixar claro que isso não vai acontecer com todos os verbos, em todas as situações. São verbos pontuais, tá? São verbos que têm esse uso pontual e que conforme a gente vai usando, agora você acabou de aprender, toda vez que você for usar o forget ou remember, você vai se lembrar desse uso e vai lembrar que tem sim situações que as diferenciam. Vamos colocar em prática agora esse uso do gerund versus infinitive, né? Então, já que a gente entendeu que os dois têm, sim, usos diferenciados, contextualizações diferenciadas, vamos aí poder discutir e colocar em prática essa questão. Vamos lá. Então, aqui na lousa, você pode ver que eu coloquei um link for you to listen to a podcast. Ou você pode acessar pelo QR Code desse podcast, nada de podcast, podcast. And I want you to know, it is explained in this podcast, what's the difference in these two sentences. Então, vocês vão ouvir o podcast, the explanation, e vão me dizer qual é a diferença entre essa sentença e essa, de acordo com as informações que você vai escutar nesse podcast, ok? I'm going to give you like 2 minutes, then I come back to discuss to you, all right? So, I asked you about the difference in these two phrases, these two sentences. So, let's check, right? Então, vamos checar aí essa difference. Vamos lá. Então, na primeira sentença, nós temos lá I forgot to set my alarm clock. Então, a gente usa o infinitivo aqui nesse caso, depois de forget, para falar sobre alguma coisa que você não fez, porque você realmente esqueceu de fazê-la. Na segunda, I forgot telling you about my alarm clock. A gente usa o gerúndio, o ing depois do infinitive, por quê? Porque nesse caso nós fizemos, eu desliguei meu alarme, mas eu esqueci que eu havia feito isso, tá? E aqui nesse QR Code,
né, caso você tenha interesse, tem aí a transcription, ou seja, todo o texto, né, desse podcast que você acabou de escutar para fazer essa atividade está lá. Então, professora, eu não entendi uma explicação, não entendi uma palavra, uma frase que ele disse no podcast. Entra aí nesse QR Code para você ter o texto. Eu sei que às vezes a gente vê no texto fica mais claro, a gente tira nossas dúvidas, certo? Então, assim, só lembrar aí dessa questão do uso. Agora tem um recado para você sobre o nosso evento, sobre as nossas lives importantíssimas, super legais aí. Acredito eu que você esteja acompanhando dos Saberes e Fazeres em Foco. Né? Então, há algum tempo já estão acontecendo aí essas lives. Cada live muito especial, feita aí com muito carinho para você, pelos nossos professores do curso de letras, aí, professores renomados, conhecidos, com muito conhecimento em cada área. E cada professor tem apresentado uma discussão pertinente sobre um assunto muito importante para a sua realidade, para a sua carreira profissional, né? Para aquilo que você vai encontrar fora da faculdade. Aí você pode ver que nós temos, né, a questão do link, aonde você pode assistir essas lives, como eu disse, professores do curso, temas específicos, cada semana é um tópico, e essas aulas elas sempre acontecem às quintas-feiras, né, e no horário sempre às 8h30, direcionada especialmente para você, aluno aí do nosso curso de Letras Português e Inglês, tá? Então, assim, é muito importante que você participe, não perca, né? É um material importante, é uma coisa extra, é uma coisa a mais, né? A gente tá lá preparando, como eu disse, com todo carinho, aí usando todo aquele conhecimento que a gente tem para preparar nossas melhores lives aí para você. E você pode ver aí também que além da live que vai ocorrer toda quinta-feira às 8h30, você tem esse QR Code que vai te levar para os nossos Padlets, ok? Então aí no Padlet você vai encontrar vários materiais extras, cada professor está colocando vídeos, podcasts, leitura, artigos científicos, capítulos de livros que têm relação com a discussão que acontece na live. Então, pessoal, não perca, tá? Assim, eu gosto de falar porque conhecimento nunca é demais, né? A gente não pode perder essas oportunidades que estão sendo oferecidas aí, especialmente para você. Ok? Então eu espero você que inclusive nessa quinta sou eu que vou estar aí falando diretamente com você na nossa live dos Saberes e Fazeres em Foco. Vamos falar agora sobre Question Tag. E para deixar nossa aula mais emocionante, já que é a nossa aula de despedida, né? Vamos trazer uma interação aí para deixar você bem ligada aí, vamos falar assim, bem animado, né, com o conteúdo. Vamos lá. Então, eu trouxe aí para vocês um game, né? Você pode ler pelo QR Code, você pode entrar aí no link. Nesse jogo, você vai ter que se lembrar que question tag are mini questions that we put on the end of a sentence. In question tags, we use the auxiliary verb. Então, eu te dou 3 minutos para você realizar esse jogo e já volto aí para a gente continuar a nossa aula, ok? Pessoal, então como eu disse, você teve uma interação, um game, você pode ver aí na minha tela, caso você tenha sentido dificuldade, eu coloquei aqui só para te mostrar, você pode fazer depois que o game vai estar online, você tem que voar para a question tag que completa a sentença
É para mostrar habilidade também no inglês e também sua habilidade como piloto de avião. There are a lot of people here. Então, a gente tem que entender que a frase lá está na affirmative e eu preciso de uma tag, né, na negative, right? Então, se there are a lot of people here, eu vou precisar de um aren't there, que está aqui embaixo. Opa, então vamos voar para esse nuvenzinha, alright? Então, como você pode ver, bem legal, bem interessante e leva você a praticar essa questão de lembrar affirmative, negative, question, né? Como que nós usamos essas question tags, tá? E eu vou deixar esse jogo aí online aí por um bom tempo, então caso você faça, ai, professora, eu não tive tempo de jogar, mas eu queria praticar, achei legal, achei interessante, pode entrar depois. Tá? Aproveita aquele tempinho que você está lá no médico esperando ele te chamar, no ônibus, esperando chegar no trabalho. Vai lá com o celularzinho, só praticando o que a gente falou na aula de hoje e jogando aí também, dando aquela, né, distraída na nossa mente e não deixando de aprender. Falando agora sobre o nosso direct speech. Né? Já que uma dos questionamentos que eu trouxe no início dessa aula foi a questão do indirect speech, né? Daquilo que o outro me fala que eu vou fofocar para o meu coleguinha, a gente tem que primeiro compreender como o discurso direto é construído. Porque eu não vou conseguir construir, né, aquela sentença que conta, que diz para o outro que eu escutei, se eu não souber identificar como a fala foi construída. Então, vamos à lousa aí ter essa base. Então, começando, nós temos aí a questão do direct and indirect speeches, né? Então, entendendo que a gente está falando aí da questão de speech, de discurso. Então, there are two ways of reporting people's speech and thoughts, pensamentos. You can either quote, né, que é o direct speech, que aonde a gente vai usar exatamente as mesmas palavras que a pessoa que disse aquela informação usou. Então, alguém veio e falou, né? O Bill falou isso para mim. Have you been swimming? Eu fui contar isso para alguém, então eu vou falar da mesma forma. Have you been swimming? Asked Bill, né? Ou Bill asked. São duas formas de eu usar. A gente chama essa estrutura de direct speech ou quoted speech. Então, se você for procurar numa gramática para estudar um pouco mais sobre o assunto, é interessante você se atentar que pode aparecer esses dois termos. Or, you can include or edit. A gente pode editar ou mudar o que essa pessoa falou. Como? Então, ao invés de eu dizer, né, have you been swimming? Eu vou falar, Bill asked if I'd been swimming. Como você pode ver, eu mudei algumas palavras nessa fala que o Bill fez. Por isso, nós chamamos essa estrutura de indirect speech ou reported speech, ok? Eu gosto muito, eu prefiro, né, fazer o uso da nomenclatura reported speech, porque essa nomenclatura é a mais comum, tanto em gramáticas direcionadas para nós brasileiros, quanto para os materiais didáticos dos nossos alunos. Então, quando a gente usa em sala de aula, né, você for aí futuramente para a sala de aula, você vai encontrar nos materiais didáticos, normalmente, a nomenclatura reported speech, tá? É muito mais difícil a gente encontrar a nomenclatura indirect speech, right? E aí, continuando essa discussão, nós temos, né, aquilo que a gente usa, já que eu estou, né, fazendo uma reporting, né, estou reportando exatamente as palavras que a pessoa disse, a gente tem que entender que isso, né, eu não chego para uma pessoa e falo assim, have you been swimming? Asked Bill. Acho que, se não me engano, eu lembro mais ou menos a frase. Mas eu não vou chegar falando dessa forma para outra pessoa. Por isso que a gente fala que as reporting, né, quando a gente usa exatamente as mesmas palavras, a gente reporta da mesma forma que a pessoa disse, a gente costuma falar que isso é muito mais encontrado em histórias, né? Então, nesse caso, a gente tem que se atentar que a gente vai usar os verbos que reportam, said, asked, answer, e também nós vamos usar as quoted, né? Quoted word and the quotation marks, né? Que é esse símbolo aqui.
Então, I said, just to try. Don't worry, he answered. Né? A gente sabe que a gente não vai usar, né? Eu não vou repassar essa informação para alguém, né, dessa forma que você viu aí. A gente vai reportar falando, ó, fulano me disse que... Eu vou falar com as minhas palavras, eu não vou falar exatamente o que eu escutei. A gente faz isso quando a gente está fazendo uma história, um cartoon, uma história em quadrinho, a gente está escrevendo, né? Continuando aí, quanto aos reporting verbs, a gente tem que entender o quê? Que quando a gente tem essas frases, além dessas quotation words, quotation marks, a gente precisa se atentar ao sujeito, né? Então, as quoted words, elas podem vir antes ou depois dos pronomes. Então, eu posso falar my mother said, ou eu posso falar asked Ellen, for example. Mas quando esse pronome, né, esse sujeito, esse quem, vira um pronome, um personal pronoun, nesse caso, as palavras aí que reportam, elas vêm depois desse pronome. É importante a gente tomar cuidado com isso. E temos também a questão de vocabulário. Então, quando a gente fala, né, de quoted words, nós temos várias que podem nos mostrar um certo drama. Então, depende muito da palavra. Então, nós podemos ter a palavra inquired, que vai ser indagar, né? O fulano indagou. Any chance of a meal? He inquired, ele indagou. And anyway, she continued, né? It's bedtime, ela continuou. Oh, go on, né? Go on, ele implorou. I've just finished the washing up. She protested, né? A gente chega bem assim, I've just finished the washing up, né? Então, eu acabei de lavar a louça, daquele jeito super animado, né? Protestando. Absolutely not, né? Insistiu. Then she added, there's some food in the freezer. Então, ela adicionou, tem comida no freezer. E, além disso, nós temos aí a questão do drama, que vai, como a gente percebeu, né? Eu fui tentando mudar a voz aí para mostrar o drama em cada palavra que reporta, mas dentro dessas verbos, dessas palavras que reportam, a gente consegue sim identificar a expressão do falante, né? Então, a gente identifica a maneira que ele está se expressando, a gente pode identificar qual que é o tom de voz, qual é o tipo de emoção, e isso também pode incluir aí advérbios. Então, por exemplo, quando a gente fala de expressão, a gente pode usar lá, né? She cried, ela chorou, she laughed. Quando a gente fala de questão de voice quality, a gente pode falar she screamed, né? Ela gritou. Então, se eu tenho um texto para um teatro, eu já sei que a pessoa vai ter que gritar. Type of emotion. Aí entra também a questão do laugh, do cry, né? E a questão dos advérbios. Então, o fulano falou algo quickly, né? She told me very quickly, né? Ela falou muito rápido. Então, I have some good news. She whispered in a mischievous way, né? No jeito malicioso, fez aquela risadinha assim, né? What is it? He snapped impatiently. Então, ele falou com raiva, né? Can you guess? She giggled. Né? Can you guess? She giggled, né? Dando risadinhas. Tem que ser quase aí um ator de teatro. Mas acredito eu que deu para você entender. Eu tentei. Ainda não fui contratada pela Globo. Quem sabe no futuro. Mas acredito eu que deu para você entender que essas palavras, né, esses verbos ou até advérbios, como você pode perceber, eles indicam a forma como a pessoa disse algo. E é igual eu falei, a gente não usa isso na nossa fala, né? Nós usamos isso num texto de teatro, num texto de filme, num cartoon,
né, quando a gente está contando uma história para que o leitor possa imaginar, né? Então, se a gente fala lá, she laughed, então você já imagina, nossa, ela falou isso rindo, ela tá tirando sarro da cara daquela pessoa. Então, a gente já consegue fazer uma construção mental da imagem das informações. Isso pode acontecer no indirect speech, no reported speech, que nós vamos falar. Pode acontecer sim, claro. Esses mesmos verbos vão poder ser usados lá. A questão é que nós vamos mudar algumas palavras, alguns tempos verbais para quando a gente for contar essas informações. Então, o indirect speech, como eu disse, ele vai modificar, sim, algumas palavras, incluindo tempos verbais. Por isso que você viu lá indirect speech 1, porque a gente vai ter o bloco 2 que vai dar continuidade para essa discussão. Porque a gente tem que entender a formação do indirect speech e entender as palavras que mudam e por quê. Mas não é difícil, eu gosto de falar assim, que quando a gente fala de indirect speech, a gente tem que focar que não muda muito do português, né? Então, se eu falo, por exemplo, vamos supor que você escutou eu dizendo, eu estou cansada. Você vai contar isso para o seu colega. A Cíntia falou que ela estava cansada, né? Você não falou, ela estava cansada, porque você ouviu isso antes, né? Você ouviu isso há algum tempo atrás, então já foi. Então, a gente tem que entender que não é diferente do português, né? Nesse sentido, eu posso fazer, sim, analogia de português e inglês, que facilita. Mas vamos lá, Lousa, para ficar aí um pouquinho mais claro, né? Para ficar mais claro. Coloquei aí até um meme que traz aí um ditado muito conhecido. Tem algumas músicas que falam, né, usam aí, I heard it through the grapevine. Sabe quando a gente fala assim, um passarinho verde me contou? Em inglês é como se eu falasse assim, eu ouvi isso pelas videiras, né, pelas uvas, né, quando eu estava lá andando pelas parreiras de uva. Mas em português é a mesma coisa que eu falar, eu ouvi um passarinho verde me contou, é a fofoca. Então a gente usa o indirect speech, ou, como eu disse, eu gosto, né, bastante da palavra reported speech, porque livros didáticos trazem, né, essa nomenclatura. When we want to repeat what someone had previously said. Então, quando a gente quer repetir o que alguém me disse. Por isso que eu gosto de falar que é a fofoca, the gossip. Né? Então, qual que é a estrutura? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é essa estrutura do indirect ou reported speech. Então, como que a gente constrói essas frases? A gente precisa entender que nós vamos poder usar um reporting verb, como, por exemplo, say, tell, né? Disse, contou, seguido de uma that clause, uma oração que a gente fala que acompanha o that. Mas nem sempre tem o that, tá? A gente pode, como falou, ocultar o that. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Peter's original words to Alice one evening. Então, numa noite, eu escutei essas palavras vindas do Peter. I like the shoes you're wearing tonight. Então, o Peter falou exatamente isso desse jeitinho. Aí a Alice foi no outro dia contar isso para alguém. O Peter said he liked the shoes I was wearing last night. Observa que da fala original para a fofoca, né, para a frase que Alice contou para alguém, algumas palavras foram modificadas. Então, por exemplo, aqui a gente começa, né, falando Peter disse, ao invés de I, eu usei he, ao invés de like, eu usei liked, porque ele gostava, né, ele gostou, desculpa, dos sapatos, foi ontem. Então, the shoes, your, como ele falou isso para mim, I was. Quando ele me falou ontem à noite, então no momento da fala ele falou tonight, mas como eu estou contando isso para alguém no dia seguinte, last night, então ele me disse isso na noite passada. É o que eu falei. Não é difícil, parece-se muito com o português, é a questão de eu entender quando foi que a pessoa me disse isso e eu preciso contar isso para alguém. Então, ela me disse isso ontem à noite, né? Então, não vou falar, ele falou que ele gostou dos sapatos que eu estava vestindo hoje à noite.
Mas hoje à noite nem chegou ainda, como você sabe se ele gostou do seu sapato ou não? Foi ontem à noite. Eu ouvi essa frase ontem, não hoje, tá? Além disso, nós temos aí outras questões. Então, nós temos que entender que os tempos verbais voltam, que é o que a gente chama em inglês de backshifting, que é a volta dos tenses. Então, por exemplo, eu tenho a frase you write simple present, eu vou contar para alguém, Annie said I was right, simple past. She's looking very well. Então, present continuous. Bob said she was looking very well. Então, nós temos aqui um past continuous. I tried to be friendly. Então, eu tenho aqui um simple past. Se é algo que já foi, né, a pessoa me contou de algo que já tinha acontecido antes de quando ela me contou, eu ainda tenho que manter isso. Então, ela me contou algo que aconteceu antes dela ter me contado. Nossa Senhora, a gente está voltando mais ainda no passado. Então, por isso eu vou usar o past perfect. Mas aí nós temos uma questão. Quando eu tenho essa fala no simple past, a gente está fazendo esse backshifting, pode acontecer da gente não precisar mudar o simple past. Eu gosto do simple past no reported speech por causa disso. Nem sempre a gente precisa mudar ele, né? Então, se eu falo I found my wallet, eu vou poder reportar isso usando past perfect. Bill said he had found his wallet. A Andy fala, I've been playing a lot of tennis. And said she had been playing a lot of tennis. Aí o que acontece? Quando não é importante eu entender que isso aconteceu há algum tempo atrás, eu simplesmente preciso entender que isso aconteceu no passado, eu posso manter o simple past sem precisar fazer essa mudança de simple past para past perfect. Olha esse exemplo aqui, que é um exemplo histórico, inclusive. The guy told us that Queen Mary was beheaded in 1567. Então, ela perdeu a cabeça lá em 1567. Então, alguém me contou já essa sentença usando o simple past. Mas eu não precisei passar essa sentença para o past perfect, porque eu sei que é algo que já aconteceu, eu não preciso focar, não preciso destacar e dar ênfase para isso. Então, quando você escutar uma frase, uma fala no simple past, você não precisa se preocupar em mudar para o past perfect, tá? Então, é possível sim manter ainda o simple past. Só para finalizar esse assunto, eu trouxe aí, vou deixar para você poder usar aí nos slides, né, a questão do backshifting e a questão do backshifting em verbs e a questão de pronomes, algumas conjunções, alguns pronomes demonstrativos, alguns advérbios. Então, por exemplo, se na fala original a pessoa usa a palavra tomorrow, na minha fala, né, no meu reported speech, eu vou dizer the following day, tá? Então, isso daí é só para mas a questão de ilustração, né, de você lembrar tudo que a gente precisa modificar quando nós estamos passando um direct speech para um indirect speech. E agora vamos então aprofundar essa discussão. Eu gosto sempre de apontar algumas características que às vezes passam batido quando a gente estuda algum ponto gramatical. Por isso que normalmente eu abro um bloco e crio mais um bloco extra sobre esse assunto. O que eu quero falar além do que eu já falei sobre o reported speech? Vamos lá. Então aí, vai haver aí algumas situações, algumas falas que eu vou escutar e que eu vou reportar e que não vai haver a necessidade de fazer um backshifting. Então, for example, if what the speaker has said is still true or relevant, it's not always necessary to change the tense. This might happen when the speaker has used present tense or a reporting verb
in a simple present. Então, se aquilo que a pessoa falou faz parte de uma rotina, é uma verdade, quando a gente fala verdade, é algo que ainda acontece, a gente não precisa fazer esse backshifting. Então, vamos supor que meu colega, né, aqui no caso, a gente tem a Jenny, ela disse, I go to the gym next to your house. Quer dizer que toda vez que ela vai para a academia, ela vai na academia perto da minha casa. Então, eu não preciso fazer backshifting. Eu não preciso pegar essa fala que está no simple present e trazer ela para o simple past. Então, eu posso continuar no mesmo tempo verbal, só adequando os verbos, né, os pronomes. Então, Jenny told me that she goes to the gym next to my house. I'm thinking about going with her. Aí nós temos, I've broken my arm. Nossa, agora aqui nós temos um present perfect. Essa pessoa quebrou o braço. Isso continua sendo verdadeiro, isso ainda está acontecendo nesse momento que eu estou contando essa informação para alguém. Então, eu não preciso mudar o tempo verbal. Então, eu posso falar, she said, ó, present perfect aqui, she's broken her arm, so she won't be at work this week. I like ice cream, né? O gosto principalmente é algo que a gente dificilmente muda, né? Eu gosto de sorvete. She says she likes ice cream. Então, essa aí é uma abertura, uma diferenciação no uso do reported speech. Aí tem a questão dos verbos. Os verbos que a gente usa para contar, que é o say e o tell. O que acontece com eles? São os dois mais usados, mais comuns. O que vai acontecer? We don't use an indirect object with say. Então, quando a gente tem o say, a gente não vai poder usar um objeto indireto. Mas nós sempre usamos esse mesmo objeto indireto com tell. Ai, professora, eu não entendi. Olha o exemplo que facilita a nossa vida. He said, aqui ó, said, he was moving to New Zealand. Então, você está vendo que aqui eu não usei um objeto, né? O pronome, um objeto. Eu usei um personal pronoun. Agora, quando eu tenho tell me, né? O tell, eu vou usar um object. Então, we have, he told me he was moving to New Zealand. Alright? Nada de difícil, very, very easy, a piece of cake, right? Então, assim, são os dois verbos principais. Ah, professora, eu já ouvi reported speeches que usam outros verbos além do say, além do tell. No problem. Realmente existem, podem sim ser usados, né? Serem usados. A questão é de a gente tomar esse cuidado, de usar o pronome personal pronoun ou o object pronoun, right? Além disso, nós temos aí outros apontamentos que são, sim, importantes para dar essa abertura em outros usos do indirect speech. Vamos lá. Então, aí, você pode ver que tem a questão de quando nós não temos aí a inversão, né? Então, there is no inversion of subject and auxiliary verbs. Por que não a inversão? Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente inverte. Mas quando eu vou reportar a pergunta, não há essa inversão. Então, se eu falo, where do you want to have lunch? She asked me where I wanted to have lunch. Não where did I want, né? A gente não usa auxiliar. E aqui, ó, what are you doing? Vai voltar ao normal. Então, ao invés de ficar are you, Jean asked what I was doing, not what was I, né? Então, não há inversão, eu estou reportando, eu não preciso inverter como eu faço na pergunta. E temos também a questão das double weight questions, que a gente não pode esquecer que inclui o how, né? Que não tem double weight, mas entra aí nesse vocabulário. Então, quando a gente tem essas palavras, na pergunta que eu escutei, na hora que eu vou contar isso para alguém, eu vou usar a mesma palavra. Ou seja, se eu usei o I na pergunta, eu vou contar essa pergunta para alguém, eu vou continuar usando o I.
Então, why are you upset? I asked why she was upset. O que a gente vai cuidar é fazer o backshifting, né? Em trocar aí os tempos verbais. Which pants do you want to wear? E a gente continua usando it. She asked, which pants I wanted to wear? E nessa questão ainda de perguntas, a gente só tem aí que tomar cuidado quando a pergunta ela começa ou quando ela espera uma resposta de yes ou no, que são aquelas perguntas que começam com do, com did, ou também nós temos a questão do would like. Então, for example, would you like a sandwich? He asked if I'd like a sandwich. Então, ele me perguntou se eu gostaria de um sanduíche. Então, a gente faz esse acréscimo do if. Do you want a cheese or ham? He asked whether I wanted cheese or ham. Tem diferença, professora, entre o if e o whether, porque os dois significam se? A gente tem a questão de que costuma-se usar o whether, né, quando a gente tem as opções. Quando as opções da minha escolha são citadas na pergunta. Então, como você pode ver, essa pergunta citou, pediu para que eu escolhesse entre queijo e presunto. Então, nesse caso, como minha pergunta foi feita com as opções, na hora de eu reportar, eu vou usar o whether ao invés de if, né? Mas, claro, se você usar o if, não está errado, é uma questão de uso mesmo, que as pessoas têm essa preferência de uso, certo? Exercise about passive voice. Tá, a gente falou da voz passiva, a gente falou do reported speech. Vamos entender como que a gente vai fazer um exercício, né? Vamos colocar aí isso, nossa cabecinha para trabalhar junto com o que a gente estudou. Então, nós temos aí, the owner asked the customer to do not shop at another store. They asked whether that it would be possible to do it another way. As duas frases têm erro, então para a teacher ler, eu fico pensando com cuidado. Eu quero saber por que essas duas frases não são aceitáveis no que a gente chama de Standard English, né? Que é aquele inglês padrão, inglês aí que segue as nossas gramáticas, aquela questão gramatical. Então, a gente vai voltar, você vai analisar essas duas frases, esses dois exemplos, e eu já volto explicando qual é o erro, tá? Como eu disse, é ruim até pra gente ler, porque a gente percebe que tem um errinho ali. Então, eu quero que você perceba esse erro, e eu já retomo e já volto retomando essa questão, alright?
Então, eu te apresentei duas frases com erro. Adoro apresentar as coisas com erro, porque você que é professor, você vai ter que identificar esse tipo de situação na atividade dos seus alunos, por exemplo. Então, vamos entender o porquê que essas duas sentenças estavam incorrect. Let's go. Então, the owner asked the customer to do not shop at another store. Vocês viram que eu engasguei na primeira vez que eu li, porque eu já sabia do erro e eu fiquei pensando. The choice, é ruim para ler, né? Então, a escolha do infinitivo, nesse caso, está correto, né? Então, to do not shop, é tudo isso que está correto? Peraí. Mas a gente tem que entender que ele inseriu ali algo que carrega esses tempos verbais, que no caso é o do. Então, esse do aqui, a gente teria que tomar cuidado. Então, to not shop at another store. Então, ele está sobrando. Assim como aqui, they asked whether that it would be possible to do it another way. Qual que é o erro aqui? O inglês ele permite somente aí uma questão de complemento, uma só por oração. Aí nesse caso nós temos dois, que é o quê? Whether e that, ou um outro. Aqui nesse caso, o uso correto é do whether e não do that. Por quê? Ele está perguntando se é possível fazer de um jeito ou de outro. Então, ele está me dando as escolhas. Lembra que eu até comentei, né? Quando a gente tem as escolhas, a opção é de usar o whether ao invés de that, ao invés de if. Right? Uma atividade de vídeo, né? Eu gosto de vídeo porque o vídeo, ele nos traz aquele uso real das situações. Aqui você vai fazer uma atividade um pouquinho diferente com o vídeo, então vamos entender. Coloquei o vídeo aí, né, nesse link, também no QR Code você consegue acessá-lo. Eu quero que você assista o vídeo e, com base nele, reescreva essas sentenças usando aí reported speech. Daqui 3 minutes, I come back to correct your activity, ok? Então, presta atenção que no vídeo você vai ouvir essas sentenças, mas eu já coloquei no slide para facilitar e eu quero que você transforme essas sentenças em reported speech. Prestando atenção em mudanças de pronome, em backshifting, né? Em mudanças de advérbios e outras coisas mais que nós precisamos sim prestar muita atenção, ok? So, see ya in few minutes.
Darlings, então a teacher pediu, né? Eu pedi para vocês passarem essas sentenças que estão presentes aí no vídeo que eu pedi para você assistir para o reported speech. Vamos ver aí exatamente como elas ficaram, ok? Então, quando nós escutamos lá, there's a train coming and it's fast, a gente pode contar essa frase para alguém dizendo, Lucy said there was a train coming and it was fast, né? Não podemos esquecer daquele backshifting, né? Além daquelas mudanças de algumas palavras. Are you family? Então, a doctor, que quando assiste a cena a gente sabe que é um doctor que fez essa fala, asked, porque é uma pergunta. If, né, lembra a pergunta que é yes or no, if she was family. She is his fiancée. A nurse said she was his fiancée. Né? Então, a gente tem aí a questão mais importante, é a gente tomar esse cuidado na mudança de backshifting, de tenses, de pronouns, de adverbs, que faz o sentido, para eu entender exatamente de quando veio aquela fala original. Você está me contando isso agora? Ah, você está usando para me contar é o simple past? Ah, quer dizer que a pessoa disse isso no passado. Ah, você está usando o present perfect para me trazer essa informação. Então, quer dizer que a pessoa te contou isso no passado, mas sobre algo mais passado ainda para ela. Então, vamos finalizar aí a nossa disciplina com chave de ouro e vamos fazer aí nosso resumo final de todas as discussões dessa última aula. Vamos lá. Então, nós vimos que sim, é possível responder uma question tag de várias formas. A mais comum, né, pode ser somente falando yes or no, ou então repetindo a tag, utilizada na sua forma inversa. Como assim? Se alguém me fala, they don't live here, do they? Eu posso falar, yes, they do. Mas lembra que eu falei que a gente tem que tomar bastante cuidado para não causarmos uma certa confusão com a nossa resposta. Olha essa pergunta que dá um nó na nossa cabeça. Snow is white, isn't it? A neve é branca. Sim, né? Yes, it is. Né? Ela é branca. Agora, se a pessoa fala snow is black, isn't it? Observa que ela está usando o mesmo question tag, mas ela está falando snow is black. A minha resposta vai ser no, no, it is not, it isn't, porque a neve não é preta, né? Então, não é porque ela usou aquele question tag que a resposta sempre vai ser a mesma. Tudo depende da informação presente na minha anchor. Em inglês, o infinitive não é marcado, né, por um final no verbo, como é em português. Are, ir, are. Na língua inglesa, o infinitivo ele pode ser expresso de 3 maneiras. Então, no gerúndio, que nós vimos que ing muitas vezes pode expressar assim uma forma infinitiva, com o to e sem o to. Então, 3 formas para expressar o infinitivo. Quanto ao indirect speech, nós vimos que ele é usado quando precisamos relatar a fala de outra pessoa. Então, a nossa gossip, né? A nossa famosa fofoca, XOXO. Nessa estrutura, não é necessário fazermos os usos das palavras exatas que foram utilizadas na fala original. Podemos reportar a informação fazendo pequenas mudanças. Então, é muito comum utilizarmos o indirect speech, reported speech, na escrita acadêmica, né? Eu acho que quando a gente fala, a gente esquece desse detalhe, que é quando dizemos com nossas palavras o que a outra pessoa afirmou, né? Isso é muito comum, a gente sabe, quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente vai fazer um resumo para algum evento científico, quando a gente vai escrever uma dissertação, um TCC, a gente escreve lá, né? Segundo o fulano afirmou que
Então, claro, né, a gente tem aí as diferentes formas. Nós podemos fazer isso por meio da fala exata daquele autor, né, daquele pesquisador, assim como nós podemos fazer um reported speech, né, usando das nossas palavras para dizer o que aquela pessoa afirmou, certo? Então, aqui eu me despeço de vocês dessa nossa última aula, dessa disciplina. Espero aí ter contemplado tudo aquilo que você esperava da nossa disciplina de Língua Inglesa 4, né? Espero que você tenha atingido os seus objetivos. Caso você queira se aprofundar mais quanto aos usos gramaticais da língua inglesa, você pode buscar essas informações no material da nossa disciplina. Pode buscar essas informações também na gramática The Grammar Book, que estão em todas as referências de quase todas as nossas aulas. E também temos os livros do Grammar Use, né, que é uma linha aí de livros gramaticais muito conhecidos. Claro, são gramáticas mais simples porque ela tem aquele direcionamento mais didático, tá? Mas vai te ajudar também a tirar suas dúvidas, a compreender um pouco mais sobre a gramática da língua inglesa, certo? Nos vemos aí em uma outra disciplina. Um beijo e um até mais!